Essa semana fez um ano que eu renunciei à homossexualidade. E nesse um ano eu finalmente aprendi a depender 100% de Deus. Quando alguém fala em renunciar à própria natureza, não é uma escolha livre. É abrir mão da sua própria identidade para ser aceito. E definitivamente, isso não é liberdade. Viver para ser aceito pelos outros ou por uma divindade é um fardo pesado demais para carregar. Foi um ano de muitos desafios. Quando eu renunciei, eu acabei postando um vídeo, esse aqui, que inclusive foi com esse vídeo que eu monetizei na internet, algo que eu busquei por tanto tempo, né? Trabalhar com a internet sempre foi um sonho e graças a esse testemunho, graças a esse vídeo, eu comecei de fato a trabalhar. E ele viralizou, eu recebi muitos comentários. E aí, depois que caiu os comentários, assim, ele parou de viralizar, eu acho que começou a cair minha ficha de que eu ficaria solteiro, que eu não ia ter ninguém. Pois é, depois que passa a onda de validação, sobra o silêncio. E é nesse silêncio que a verdade costuma aparecer. A realidade de ter feito uma escolha dura, injusta e que no fundo é insustentável, porque ninguém consegue e nem deveria negar a si mesmo. Eu comecei a inconscientemente ter raiva quando eu via casal na rua, ter inveja, pra vocês terem noção do nível que o diabo é sujo na nossa vida. Esse é um dos grandes problemas da religião, na minha opinião. Ela tenta nos convencer de que nossos desejos são coisas do diabo, que somos sujos só por existir do jeito que somos. Mas não tem nada de diabo, não é sujeira. É só o desejo de viver algo que é legítimo, que é natural e genuíno. Olha, se eu puder dizer alguma coisa a quem vive esse tipo de conflito é: pare de achar que existe algo errado em você. Você não nasceu para pedir desculpa pelo que é. Nenhum amor verdadeiro exige que você se esconda de si. Existe vida fora da culpa e ela não é vazia. Ela dói no começo, porque é real, porque deixa de seguir um roteiro. Mas é nessa dor que a existência volta a acontecer, com voz, com corpo, com desejo, com dúvida. Você não precisa se apressar para caber em lugar nenhum. Só precisa parar de se convencer de que existir é um erro. A liberdade não vem quando tudo faz sentido. Ela vem quando você decide parar de mentir para si mesmo. E quando esse dia chegar, quando você respirar sem medo de ser quem você é, você vai entender que se existe um Deus, Ele nunca quis te ver de joelhos. Ele só quer te ver vivendo plenamente. E tive uma semana de queda, eu não fiquei com ninguém, mas eu voltei a conversar com pessoas que eu tinha intenções de ficar. Mas graças a Deus ele me resgatou, eu acredito que quem é 100% dele, ele não abre mão. E foi uma semana de surto, mas uma semana que parecia que meu peito parecia que ia explodir. Era muito estranha a sensação, eu não sei nem explicar. E aí eu renunciei novamente. Como eu falei, eu não fiquei com ninguém, eu só voltei a conversar com algumas pessoas, mas também já cortei vínculo. Olha o nível de culpa e vigilância interna. Chamar de queda o simples fato de conversar com alguém. É como viver num tribunal dentro da própria cabeça, onde qualquer gesto, por mais inocente que seja, vira um crime. E desde então, Deus colocou no meu coração que se eu tenho Ele, eu tenho tudo. E que não adianta eu buscar em algum relacionamento algo que só Ele pode suprir, sabe? E isso é um aprendizado que eu acredito que todo mundo tem que ter. Às vezes a gente busca em muitas coisas uma satisfação pessoal que só Deus pode nos dar, só Ele pode nos preencher. Eu sigo feliz com a minha escolha, eu sigo tendo certeza que eu tô no caminho certo e eu sigo confiante pro que Deus já tá fazendo e irá fazer. Essa ideia de que se tenho Deus, tenho tudo, funciona como um escudo emocional. Ela cria a sensação de completude, mas na prática o que acontece é o contrário.
Quanto mais a pessoa tenta convencer a si mesma de que não precisa de vínculo, mais o vazio cresce. A pessoa transforma uma carência legítima em prova de fé. Eu falo que meu livre-arbítrio é ele manda, eu obedeço. E eu prefiro assim, porque se depender de mim eu saio fazer merda. E tô muito empolgado com o que ele vai fazer com a minha vida. E vivam por Jesus, que só ele vale a pena. Bom, essa é a fé cega, a fé que obriga a aceitar qualquer regra, se ajoelhar diante de qualquer condição sem nem mesmo questionar. E isso não nasce de uma necessidade íntegra e genuína de entrega a Deus, mas do medo. Medo de punição, medo do inferno, medo de ser rejeitado por uma divindade que não te aceita como você é. Nada, absolutamente nada vale mais a pena do que a sua liberdade, do que viver com autonomia, com plenitude, sendo quem você é de verdade. A vida é curta demais para ser desperdiçada tentando caber nas expectativas dos outros ou no medo de um Deus que ninguém nunca viu. Amar e ser amado é uma das poucas coisas que realmente dão sentido à existência. No fim das contas, não há fé que compense uma vida inteira vivida com medo de ser quem se é.